Saudações, ouvintes! Aqui quem vos fala é Pedro Cortati e hoje mais uma vez eu estou com ele, Rodrigo R. de Carvalho, para mais um glorioso Não Precisa Copiar. Rodrigo, diz aí, qual é a boa de hoje? Olá, querido ouvinte, primeiramente cumprimentar vocês. E nesse episódio agora, o que a gente vai fazer? A gente vai visitar de novo o problema da identidade pessoal. Para você não precisar ficar voltando lá atrás, você apenas espere e aguarde que nós vamos apresentar a teoria do corpo como identidade pessoal. E o primeiro ponto que a pessoa precisa entender para entrar nesse assunto aqui, nesse programa, o que é o problema da sobrevivência na identidade pessoal. E a ideia aqui é se perguntar, o que precisa acontecer para que uma pessoa deixe de existir como ela é? Em outras palavras, o que é preciso para o eu, essa pessoa aí, pessoinha que está ouvindo esse podcast, ou que está lendo esse roteiro aqui agora, continue existindo daqui a 1 ano, 2 anos, ou mesmo depois da morte. E continuar a existir é um negócio muito aberto, né? Afinal, tudo pode mudar na vida da pessoa. Então, a gente acabou de sair do ano velho para o ano novo, né? E o que a gente faz? A gente promete certas mudanças, a gente faz votos de que no ano novo as coisas vão mudar também. Então, como que é possível que a pessoa do ano passado, 23, e a pessoa do ano 24 seja a mesma pessoa, mesmo com esses votos de mudança e uma possível mudança efetiva, né? E aí, para entender esse problema da sobrevivência, a gente falou lá da distinção. Afinal, quando a gente fala idêntico ou o mesmo, nem sempre a gente está falando no mesmo sentido. Então, existem vários conceitos de identidade e aqui, para diferenciar esse problema, a gente trabalha com 2. Exatamente. Se vocês se lembrarem do último episódio, a identidade numérica e a identidade qualitativa. Esses são os dois conceitos distintos, diferentes, para descrever uma relação entre duas ou mais coisas. A identidade qualitativa é a relação entre coisas que têm a mesma propriedade. Em outras palavras, elas são semelhantes em algum aspecto. Por exemplo, 2 cães são qualitativamente idênticos se forem da mesma raça, porte, cor, etc. Já a identidade numérica, não. Significa ser um em número, por isso esse nome é numérica. Isso quer dizer o quê? Quando duas coisas que são numericamente idênticas, a gente pode dizer que elas não são realmente duas coisas, mas sim uma mesma coisa. Então vamos ao exemplo. Ivan o Terrível era um apelido sombrio de um dos guardas mais brutais e sádicos em Treblinka. É um campo de concentração nazista onde quase 1 milhão de pessoas inocentes, principalmente judeus, foram assassinados. Ivan era notório porque ele torturava seus prisioneiros, batendo nele com canos, dando chicotadas nele enquanto eles iam para as câmaras de gás, e ele gostava de cortar membros das pessoas e forçar elas a trabalhar enquanto elas sangravam. Lá em 1975, John Denjan... Porra, você me fudeu aqui, né? John Denjanjuk. Eu não, é o cara que Denjanjuk. te fudeu. Sei lá, fala de qualquer jeito. O Dejanjuk. Dejanjuk. Porra, o cara me mete John Dejanjuk aqui. Um homem chamado John Dejanjuk, que emigrou para os Estados Unidos, da Ucrânia para os Estados Unidos em 1952, em 1975 foi acusado de ser quem? Ivan o Terrível. Após uma longa batalha legal, um longo processo, John perdeu sua cidadania americana, foi deportado para Israel e em 88 foi condenado e sentenciado à morte. John insistiu que não era Ivan o Terrível, apelou para o Supremo Tribunal de Israel e, com base em documentos que só se tornaram disponíveis após o colapso da União Soviética em 91, o tribunal anulou a condenação de John em 1993. Eles determinaram, então, que havia dúvida razoável para se John era a mesma pessoa de Ivan o Terrível. Vejam vocês, ouvintes. John era calvo, Ivan tinha cabelo. John falava inglês, Ivan não. John estava na velhice, Ivan era jovem. Qualitativamente, eles não são idênticos, já que eles não têm as mesmas características. Mas essa não era a dúvida da corte israelense. E nem é o problema filosófico da sobrevivência. A questão aqui é: John e Ivan são numericamente a mesma pessoa? Eles são uma e a mesma pessoa? A principal diferença entre identidade numérica e identidade qualitativa é que a identidade numérica é uma relação absoluta, enquanto a identidade qualitativa é uma relação relativa. Perfeito. E aí, no último programa foi só isso, Rodrigo? Não. A gente também explorou uma das respostas possíveis para esse problema. A ideia de que a identidade pessoal é uma ilusão. Então, se você quiser saber mais sobre filosofia oriental,
e a possibilidade de você mesmo não existir, é só você ir dar play no outro episódio, ó Subut. Aí que seria uma doideira, né? Porque ele que vai tentar descobrir se ele mesmo não existe. Dando play, ele. Enquanto isso, vamos falar sobre a teoria do corpo. Nesse último programa que a gente está comentando com vocês, a gente falou sobre essa proposta, essa teoria de que a identidade pessoal ela não passa, né, de uma simples ilusão. Hoje nós vamos tentar oferecer uma resposta mais satisfatória, que é dizer que a identidade é uma substância. Na filosofia, substância é um conceito-chave da metafísica, ou também ontologia, como ela é conhecida, e designa aquilo que há de permanente nas coisas que mudam. Então é o fundamento das coisas. Em outras palavras, substância é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é. É a essência ou a natureza fundamental de uma coisa, que permanece a mesma, mesmo que suas propriedades, ou, como a gente chama na filosofia, os acidentes, mudem. No caso dessa questão de identidade pessoal, a gente tem duas opções de substância, que são a matéria, ou seja, o corpo, ou a substância mental / espiritual. Ela também é conhecida vulgarmente como alma. Então vamos dizer que sua identidade pessoal reside numa dessas substâncias. E aí nos resta acompanhar a continuidade dessa substância para vermos a sobrevivência dessa identidade. Ou a gente vai dizer que a sua identidade é o seu corpo, ou a gente vai dizer que a identidade é esse espírito / mente ou alma. E hoje, para guiar nossas elucubrações, nós não vamos usar contos budistas milenares, mas literatura. Que nós não conseguimos nem ler, né, os contos. O nome do conto é A Reunião, de Frederick Pohl. O conto, Rodrigo, é o seguinte. Você tem um casal chamado Harry e Margaret Vladek. E esse casal, o pai desse casal, o Harry, está numa reunião da escola. E essa é uma escola para crianças especiais, certo? Crianças com toda sorte de limitação, em níveis diferentes. E ele está lá assistindo e se perguntando sobre como vai ser a vida do filho dele, né? Diante das limitações que ele sofre, o preconceito que ele vai sofrer, o desenvolvimento dele, como ele vai viver quando eles dois se forem. E ele tem esse filho com essas limitações. Só que quando ele chega em casa, ele recebe uma ligação, depois que ele volta da reunião, ele recebe uma ligação de um médico que está fazendo um estudo. E esse médico tem uma proposta para fazer para ele. Essa proposta é a seguinte, Rodrigo. Enquanto o filho deles tem um corpo completamente saudável, mas tem um problema no desenvolvimento cerebral que afeta a cognição dele, do outro lado dos Estados Unidos tem um garotinho que, tendo um cérebro perfeitamente saudável, sofreu um acidente. Foi atropelado, Rodrigo. Foi completamente dilacerado. E em poucas horas esse garotinho vai morrer. E esse médico, ele desenvolveu um método de fazer uma cirurgia, um transplante de cérebro. E aí a proposta que ele faz ao senhor Harry Vladek é: eu posso substituir o cérebro do seu filho e colocar nele esse cérebro saudável, e a partir disso ele vai se desenvolver como uma criança cognitivamente nos padrões, certo? E a outra criança que vai morrer no acidente vai deixar esse tesouro aí. Aí que começa o interessante do livro, que é a discussão entre a mãe e o pai sobre o que isso significa. Será que esse transplante, ele de alguma forma é um assassinato do filho? Será que isso é um jeito de dar uma segunda chance para essa criança existir nesse mundo tão desigual, sem inclusão, tão cheio de preconceitos? E aí os dois pais discutem e o conto termina com o Harry Vladek pegando o telefone para ir dar a resposta ao médico. Só que eu não vou te dizer qual é a resposta, porque se você quiser saber, vai ler. Não tem esse conto publicado no Brasil, mas eu fiz uma tradução para poder dar para meus alunos. E aí eu não posso oficialmente compartilhar ela para vocês, que seria pirataria. Mas, né, quem sabe vocês acham por aí no Scribd. Não sei o que meus alunos fizeram com essa versão. Fantástico. E aí a discussão tá posta, né? A discussão é: se a família do Frederick
achar que a E identidade... Frederick, menino, a família, o menino chama Ah, o Tommy. Frederick é o É o autor, perdão. autor. Cadê? É o Vladek. Se a família Vladek entender que identidade é o corpo, bora pra cirurgia, porque vai colocar, sabe-se lá, o Deus, o espírito, a alma do outro menino, mas o corpo dele vai continuar existindo, o corpo do filho Vladek, e vai, de alguma maneira, se realizar no mundo, enfim, as limitações dele não vão mais estar existindo. Exato. E, por outro lado, se você acredita que é o espírito, a alma, é a mente, que é a sua identidade, não faria sentido, porque na prática o que você estaria fazendo era matar o Vladek, o garoto Vladek, e inserir nele uma alma, um espírito de outra pessoa. Então, na verdade, quem estaria persistindo e existindo seria o outro, e não o pequeno Vladek. Então, para vocês verem como é que essa discussão do que é a identidade, ela tem uma implicação prática nesse caso desse conto, né? Exatamente. Então vamos descobrir aí o que a família Vladek deveria fazer. Rodrigo, caso o ouvinte, o único critério de identidade da sua atividade seja uma placa que ele tem pintada, escrita assim, padaria do Rei do Pão Quente, ou então um card de redes sociais escrito assim, Luísa Esteticista. Se o único jeito que ela tem de guarnecer sua identidade de marca é um produto físico, o que o nosso ouvinte tem que fazer para se resguardar? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é, se você acha que a identidade pessoal é espiritual, essa discussão de marca fica difícil. Mas se você pensa que existe um conteúdo material na identidade pessoal, saiba que a Sabiá Registro de Marcas pode ajudar você a proteger essa sua marca material, seja ela um símbolo, seja ela uma frase, seja ela um nome, seja ela qualquer coisa que identifique você e sua atividade econômica, você e sua marca. Exatamente. E aí você pode procurar eles e falar com eles que você vê através do Não Precisa Copiar. Eles vão fazer todo o procedimento e no final você ainda ganha um desconto usando o nosso cupom. Qual que é o cupom, Rodrigo? NPC10 é o nosso cupom. Vocês vão conseguir 10% de desconto usando ele lá com a Sabiá. Fiquem tranquilos, vocês não vão precisar fazer praticamente nada. Vão fazer uma assinatura digital num papel, vão ganhar esse desconto E o resto digital é é com a no Sabiá. PDF essa assinatura digital, né? Isso, porque eu falei no papel? Eu falei no papel. Já está pressuposto aí que o papel digital é o PDF. Então entre em contato com eles, os contatos estão no nosso post, é só mandar um olá que eles vão resolver todos os problemas para vocês. Ao tentar estabelecer esses critérios corretos para definir a identidade pessoal, o que a gente quer determinar é de que maneira a gente vai saber que uma pessoa continua sendo ela mesma. Então, como que a gente conclui essa identidade numérica dela? Da mesma forma, também estamos tentando determinar quando uma pessoa deixa de existir. Ou seja, quais mudanças faz com que a gente não possa mais dizer que aquela pessoa é a pessoa que nós estávamos referenciando antes. Então a gente vai apresentar para você, ouvinte, um experimento mental que vai colocar isso em questão. Quer dizer, depois do experimento, vocês vão ter que responder: continuou sendo a mesma pessoa? Quer dizer, permaneceu essa identidade numérica? Ou houve uma mudança, uma transformação? E um critério para você determinar se essa continuidade é antecipar a experiência futura. Porque o Rodrigo, por exemplo, ele consegue juntar dinheiro porque ele consegue antecipar que lá na frente ele vai receber os rendimentos desse dinheiro que ele guardou. Então, o jeito que a gente faz para determinar essa solução desses experimentos mentais é se perguntar isso. Eu posso antecipar ser a pessoa do final do experimento? Então, observa aqui, ouvinte, o ponto não é se você vai gostar ou não vai gostar da experiência X ou Y. A questão é se você é capaz, enquanto identidade, de postular um futuro de uma realização que vai acontecer para o seu eu lá da frente. E no primeiro exemplo, vamos a um caso claro de sobrevivência.
Então, Rodrigo, imagina que a gente sai e aí eu te dou uma pílula para você dormir e você dorme, né, desmaia por várias horas. Nesse tempo, eu te levo até uma sala de cirurgia e chegando lá, eles removem todos os seus pelos, todos eles, certo? Sim. Aí, quando a droga se esvai do seu organismo, você desperta, sua consciência é recuperada. E aí a pergunta que se faz aqui é: você é esse Rodrigo peladinho? Interessante. Primeira coisa, o que você comentou foi crime, né? O Noite Cinderela aí tá. No reino dos experimentos mentais não existe lei, não Não existe existe. física, Pois não é. existe nada. Mas, fora isso, eu acho que sou eu ainda. Mesmo porque às vezes eu dou uma podada ali e eu continuo sendo eu. Pelo menos de manhã eu acordo ainda achando que sou eu. Exatamente. Eu também acho que será você. Aparentemente, um primeiro momento, a gente pode dizer que a identidade não sofre nenhum perigo de ser extinto ou de ser transformado, tendo em vista esse nível de transformação no corpo. Exato. E aí, para deixar isso mais óbvio ainda, vamos imaginar que a pessoa, no final do procedimento, que ficou peladinha, no caso, ela também é torturada, Rodrigo. Logo depois que você acorda, você é levado para uma salinha e lá você é torturado brutalmente por várias horas. Você consegue se imaginar sofrendo essa tortura se você passasse por esse procedimento que eu descrevi? Com certeza, continuaria sendo eu, mesmo depois de pelado, liso igual garrafa, e depois de sendo torturado. Exato. Eu só quero dizer que seu experimento mental só está aumentando o nível de crime que ele está cometendo, mas vamos em frente. E você não tem noção quantas vinganças imaginativas eu fiz aqui nesse roteiro, Rodrigo. Não, tô notando ódio. Vamos agora para um outro exemplo. Nesse aqui, você também recebe a pílula para dormir. Só que depois que você adormece, o seu corpo, Rodrigo, é completamente e inteiramente destruído. Só que simultaneamente a isso, um corpo diferente, mas com todas as características suas, completamente idêntico no sentido qualitativo, é criado e é colocado no seu lugar. Então, esse corpo é depilado e aí você desperta. Essa pessoa é você? Você desperta já é uma discussão se eu despertei, né? Exato. Do jeito que você falou, você fez um clone biológico meu, que do ponto de vista do corpo é igual, mas eu diria que não sou eu mais, porque minha mente, minha memória, minhas experiências, se bem que ele tem a minha mente, minha memória e minhas experiências, ele é um clone do ponto de vista mental também. Aí vai se provocar um novo podcast de filosofia da mente, porque todos os estados do seu cérebro foram replicados nesse clone. Então aí vira um outro programa de filosofia da mente. Materialista, né? Não existe mente nem cérebro. Em breve aí a gente faz um programinha de filosofia da mente, Show de bola. Eu diria, Rodriguinho, que não sou mais eu. Exato. Então vamos confirmar isso adicionando a tortura. Pode torturar o impostor. Pode à vontade, que você não tá que nem eu tô aí. de boa. Não tô nem aí, não sou eu. Ainda me trocaram, me aniquilaram e depois aí vão torturar meu impostor, tô de boa. E mesmo que você sinta uma solidariedade, né, Rodrigo? Você veja que ele é igual a você, fala assim, pô, ele é idêntico a mim. Ainda assim, você não consegue. Você sente uma certa empatia, né? Mas você não consegue dizer que é você que vai sofrer essa tortura. Aí vai cair a ilha, né? A gente vai ter que indicar isso daí. A ilha é essa vibe, né? Exato. Scarlett Johansson. E eu acho interessante o exemplo da dor. Não só eu me vingo imaginativamente de vocês todos, meus amigos, mas também a gente garante que a pessoa não vai misturar, né, o agrado da mudança que possa ocorrer com a questão da identidade. Imagina agora, Rodrigo, que você recebe a pílula para dormir, sofre destruição corporal e, em vez de seu corpo ser replicado, peladinho, você sofre uma transformação estética perfeita, certo? Tudo que você acha ruim no seu corpo é melhorado, tudo que você acha bom é amplificado, certo? Você vou estar sendo melhorado. Completamente. Não só fisicamente, mas também esses médicos eles conseguem alterar a sua psicologia e se você é tímido, você vai deixar de ser. Se você é devagar, você vai se tornar perspicaz. Se você é sério demais, você vai se tornar engraçado. Qualquer mudança de personalidade que você quiser, falha de caráter que você tiver, eles conseguem alterar. E até a minha inteligência, então, pode ficar melhor. Tudo, exatamente. Fantástico. E aí a pergunta é, você sobreviveria a esse procedimento? Pois é, me parece que aí já não é mais eu, é outra pessoa. Uma mudança tão drástica assim,
Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se perguntar, né? Alguns traumas da vida também não produzem mudanças drásticas e passa a ser e continua sendo a mesma pessoa, só que diferente? Não sei. Exato. Difícil, complicado. E ainda que as pessoas, algumas pessoas, né, possam querer essas mudanças, e às vezes dando essas aulas, Rodrigo, eu vejo alunos falando, mesmo que você me diga, ó, vai destruir o meu corpo atual, e aí vai produzir essa versão de mim melhorada depois. Mesmo que você me diga isso, eu tenho alunos que falam, eu prefiro que exista uma outra pessoa com a minha identidade que seja melhor do que eu continuar existindo. Existem pessoas que estão dispostas a sacrificar sua sobrevivência. Mas Seus mesmo alunos elas falam isso? falam, Caralho, que doideira. mesmo elas estão reconhecendo que o quê? Quando você destrói o corpo, você destrói aquela pessoa. O que você tem depois é um clone melhorado. Correto? Sim. Perfeito, então. Se você está gostando dessas cirurgias malucas e depilações sem consentimento, você pode encontrar ou não precisa copiar onde, Rodrigo? Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais, mas vamos ser honestos aqui, né, gente? Então, @nprecisacopiar, você encontra a gente no Instagram. E agora a gente vai ser hiperativo no YouTube. Tá começando, tá começando. Se você concordou com as nossas respostas para o experimento mental anterior, então você está abraçando a teoria do corpo na identidade pessoal. De acordo com essa teoria, nós somos idênticos aos nossos corpos biológicos e persistimos através do tempo enquanto nossos corpos mantiverem uma organização funcional. Essa questão da organização funcional é importante porque, tecnicamente, o cadáver seu, Rodrigo, é o seu corpo biológico. Mas como ele não tem uma organização funcional, ele não é você. E aí o critério fica resumido assim: A e B são a mesma pessoa se tiverem o mesmo corpo. O Baby Pedro, o Pedro de hoje e o Pedro velhinho, eles vão ser completamente diferentes em características, mas eles vão ser a mesma pessoa se eles tiverem o mesmo corpo. A princípio, sim, senso comum não teria como contradizer isso. Como é que é aquela frase lá dos diálogos do Platão? É evidente, querido Sócrates? Evidente, é isso que ele fala? Sócrates. Exato. Porque se eu chegar na normal, Rodrigo, você passar 20 anos, eu nunca mais te vi. A Isabela me largou, eu fiquei triste, me isolei, fui para a vocação adulta. Aí eu volto daqui a 20 anos e chego lá na normal e pergunto assim: onde está Rodrigo R. de Carvalho? Basta que algum aluno, algum funcionário da escola me aponte uma sala de aula, eu vou abrir a porta e vou ver lá um corpo, e esse corpo será você, correto? Isso se o meu clone não estiver lá, né, no meu lugar. Exatamente. Da mesma maneira, se eu estiver procurando nosso querido convidado especialíssimo, Frederico Crepe, no cinema, que eu marquei com ele, o que eu vou fazer? Procurar um cara comprido, de barba ruiva, e se eu encontrar esse corpo reconhecido por mim durante todos esses anos, eu vou falar, encontrei o Fred, aí ele lá. Outro argumento que fortalece a tese da identidade como corpo é a ideia de estado vegetativo. Imagine você, ouvinte, que nosso amigo Fred vai lá, faz um vídeo sobre como estudar filosofia, não cito, não precisa copiar, vejam vocês, não citou a gente. Traição terrível. Sofre um acidente e fica em estado vegetativo numa cama de hospital. Acho pesado isso aí no roteiro, porque o Fred tá viajando. Não Mas, estamos enfim, dizendo se foi não merecido citar- ou não esse acidente. não citar ou não precisa copiar, merece essa menção. Ele não fala, ele não reage, não pensa, não fala bem do trabalhismo, não bate boca de política no YouTube. Ele apenas existe igual uma planta. A gente pode dizer que ele deixou de existir? Não pode, né? Afinal, ele tá ali. E a Pri? Como é que a Pri vai ficar? A Pri, querido ouvinte, ela é a esposa do Fred. Se o Fred acabar vindo a morrer depois desse coma, e a Pri, depois de um período apropriado de luto, se envolve com alguém, não consideramos que ela violou os votos matrimoniais, ou consideramos? Claro que não. Afinal, ela ficou mesmo católico aí não casa em espírito para sempre? Existe o viuvice, pode ficar tranquilo. Agora, se a Pri
depois de um tempão do Fred em estado vegetativo, mas sem morrer, ela começar a se envolver com outras pessoas, alguém ia considerar que ela tá, assim, traindo o Fred. Afinal, o Fred está ali. De um jeito ou de outro, ele está ali, persiste e sobrevive ali naquele corpo. Isso é uma discussão interessante, né? Porque ele Não tá é? ali, mas ele não tá ali. Mas ela é casada com ele ainda. Pelo menos no senso comum, né, na nossa intuição mais superficial e também juridicamente, ela tá ali. Ele tá ali, tá vivo. O ser humano é muito contraditório, né? Nesse caso, a gente seria do time da identidade pessoal do corpo, falaria, não, o Fred existe, tá lá, é o Fred, tá ali ainda. E em outros momentos a gente falaria, não, essa pessoa, se o espírito dela, se quem ela é mentalmente sumiu, desapareceu, não é mais ela. O pessoal geralmente, né, com Alzheimer, né? O critério aqui é qual? O critério aqui é materialista, o corpo é a identidade pessoal. Exato. Esse exemplo do Alzheimer não tá no roteiro, mas é excelente. A pessoa perde completamente a personalidade. Isso aí, muitos vão dizer, não era mais meu ente querido. Ele tinha deixado de existir. Exato. Em casos de demência. Só que aí o critério não é mais o corpo, percebe? Aí o critério já é... Exato. A gente está falando aqui estritamente dessa resposta. Critério corpo. Sim. E aí também, Rodrigo, a minha pergunta é a seguinte, né? Lembra o exemplo que a gente deu do Ivan e do John Demambu, que não sei? O tempo passa, a pessoa muda, as características dela deixam de ser. Às vezes até fica irreconhecível que é o mesmo corpo. Mas ali, no caso, o sujeito era parecido. Só que como é que eles iam definir essa identidade? Se tivesse coisa de DNA ou digital na época, até teria como ter um crivo mais direto, né? Mas não tinha. É por isso mesmo que a gente fala de identidade numérica e identidade, já que o corpo acaba mudando muito durante o tempo. E é até possível, por exemplo, que você engorde, emagreça, mude a cor do cabelo, você perca um membro, e assim, qualitativamente, você não tem nada a ver, você não consegue nem se reconhecer, mas numericamente é você. Então como é que a identidade contribui para isso? Já que a gente está usando literatura aí, tem um livro nacional magnífico, chama Feliz Ano Velho, que o personagem principal, né, o Rubens Paiva, que é o escritor, né, é um livro biográfico, ele sofre um acidente no auge de sua juventude. Ele era um rapaz ativo, gostava de esporte, que gostava de viver a vida intensamente, e ele sofre um acidente e fica tetraplégico, depois ele recupera, fica paraplégico, né? Isso. E aí ele perde os movimentos, ele sofre um acidente, perde os movimentos, e continua sendo ele, só que fisicamente é diferente do que ele era antes. E o estilo de vida também, né? Tudo mudou, Exatamente. Tudo muda. Ou seja, né, o critério corpóreo tem suas limitações, né? Ele resolve sem resolver exatamente o problema, funciona muito bem em umas situações e nem tanto em outras. Alguns autores vão dizer pra gente que ele é um critério meio caudaloso, ele precisa ser refinado, ele precisa ser encorpado. Encorpado é até bom, né? Fica aí Vamos atrás disso, então. Rodrigo R. de Carvalho, o ouvinte está ouvindo, está impressionado com a qualidade desses microfones, com a veludez das nossas vozes, e ele quer mais episódios, ele quer pedir um assunto, ele está com preguiça de ler um livro do Guattari, quer que a gente leia e faça um programa para ele, onde ele pode contribuir para que o Não Precisa Copiar continue existindo. Bom, se ele quer colaborar para a gente ter equipamentos novos, câmera boa, iluminação para os nossos vídeos do YouTube que vão ser lançados esse ano, ele poderia simplesmente abrir o seu aplicativo do banco, colocar como é que é? Não precisa copiar. N precisa copiar, né? @gmail.com, é isso, né? Tá. Isso. Que arroba N precisa copiar, tá maluco? Ele vai lá abrir o aplicativo do banco, o Pix, e vai digitar nprecisacopiar@gmail.com e vai fazer uma contribuição para a gente, vai colaborar com a gente. No entanto, se ele quiser um vídeo do Guattari, um áudio do Guattari, ele não precisa mandar para a gente isso, ele pode mandar para outro podcast de filosofia, porque eu não faço isso, já falei isso, não vou fazer. Pode mandar sim, ouvinte, que a gente faz. Schopenhauer tá lá estouradíssimo, Nietzsche tá lá estouradíssimo, você tem que deixar de ser preconceituoso. Eu nem boto Schopenhauer nesse balaio não, mas Nietzsche, Guattari, Derrida é pesado para mim.
Então vamos para outro experimento mental, Rodrigo. Vamos ver aí como funciona essa diferença entre corpo e cérebro. Imagina que, ouvinte, um amigo seu chamado Fagner, nome fictício, tá andando de carro e se envolve num acidente terrível. Caralho, cara, você vai matar todos os nossos amigos nesse podcast. Enquanto isso, do outro lado do estado, você, ouvinte, tá ouvindo o podcast no volante, se distrai e também sofre um acidente. Caralho, até o ouvinte tu vai matar agora. Todo mundo. Tô sanguinário. Ambos são levados de ambulância para o HU, o hospital universitário aqui da UFJF, onde o chefe do centro de trauma se aproxima de sua cama e explica a situação. O Fagner sofreu um traumatismo craniano catastrófico e o seu cérebro foi completamente danificado, além de qualquer tipo de cuidado possível. E vamos mencionar, né, que a Jéssica e a Anastácia estão bem, estão saudáveis, nesse exemplo fictício. Só que o resto do corpo do Fagner, protegido, né, pela gordurinha que ele tem, como eu, está completamente preservado e não tem nenhum ferimento além de leves hematomas, Rodrigo. No caso do ouvinte, aconteceu o oposto. Seu corpo sofreu danos massivos. Coração, fígado, pulmões e outros órgãos vitais estão todos seriamente feridos. Dentro de 1 hora ou mais, todos os órgãos deixarão de funcionar e seu corpo morrerá. Mas, milagrosamente, seu cérebro não foi danificado em nada, tá ali perfeitinho. E após explicar essa situação para você, ouvinte, o O chefe... ouvinte não tá ouvindo porque ele tá em coma, porque o corpo dele foi destruído. Não, olha só, o cérebro dele tá preservado, então ele tá desperto. E aí, depois de explicar isso para você, o chefe do Centro de Traumatologia te apresenta uma grande neurocirurgiã aqui do HU que tá fazendo uma pesquisa de ponta revolucionária. Ela vem desenvolvendo um novo procedimento cirúrgico, até então testado apenas em cães. Ela está transplantando o cérebro de um cão para o corpo do outro cão. Está fazendo uma troca de cérebros entre os cães. E aí ela consegue reconectar tudo, o sistema nervoso inteiro fica perfeito, fantástico e extraordinário. Olha os resultados. Então vejam vocês os resultados. Após um breve período de recuperação, os cães com os novos cérebros estão completamente normais, se comportando magnificamente, comendo, correndo, comendo pedaço de mesa da sua casa, tudo perfeitinho. E olha que sorte, ouvinte. Alguns dias atrás, a neurocirurgiã conseguiu, junto da UFJF, Comissão de Ética, permissão para tentar essa cirurgia pela primeira vez em humanos. Eu acho que a UFJF não tem poderes para permitir uma coisa bárbara dessa. Acho que tem que ser uma instância superior, mas tudo bem. Você entendeu o espírito da coisa. E ela oferece a você a oportunidade de transplantar o seu cérebro bem saudável para um cachorro. Não, pro corpo. Pro corpo. Isso seria uma aventura, hein? Isso me lembrou aquele conto Como uma Abelha Enxerga, né? Pra fazer. Sim. Transplantar para o corpo saudável do Fagner, cujo cérebro está destruído. A família do Fagner, então, é contatada e deu a sua permissão. Afinal, Jéssica tá querendo se livrar dele já há um bom tempo. Que isso, cara. E aí a pergunta é essa, ouvinte. Você daria aprovação para esse transplante? Ou você renunciaria a essa tentativa, deixaria o seu corpo falecer, levando o seu cérebro junto? Vamos assumir, então, que você toparia isso, assumir o corpo gordinho do Fagner. Isso. E vamos assumir que deu tudo certo. Que mesmo sendo uma cirurgia experimental, deu tudo certo. Em algumas horas após a cirurgia, quem acorda, o corpo do Fagner acorda e ele consegue ver, consegue ouvir, consegue falar. Alguns dias depois, essa pessoa é encorajada a sair da cama, dar alguns passos. Em 1 semana ela já está praticamente voltando ao normal. E aí a pergunta é, esse indivíduo é realmente você ou é o Fagner? Se você levar em conta que essa pessoa tem o seu cérebro, tem suas memórias, tem sua personalidade, mas ela tem a impressão digital do Fagner, o tipo sanguíneo do Fagner, o cabelo do Fagner e as fraturas. É importante lembrar, né, que o Fagner já sofreu na pelada. E aí, antes que a pessoa saia do hospital, a gente tem que resolver essa questão. Exatamente. O Estado brasileiro precisa saber quem é ele. A pessoa que está prestes a receber a alta do hospital é o Fagner? Na carteira de identidade está lá que é ele. Se a polícia bater e pegar ele, vai identificar como Fagner. Mas é o Fagner ou é você, ouvinte?
não só o Estado brasileiro, mas, por exemplo, o Fagner A tem Jéssica uma filha, também. tem uma esposa, ele tem um emprego, e você, ouvinte, a gente espera que também tenha um emprego, né? Apesar da gente não precisar ter uma filha ou uma esposa, mas um empreguinho. Nos últimos anos, alguns filósofos da identidade pessoal, eles defenderam essa visão, frequentemente chamada de animalismo, que afirma que a pessoa que está saindo do hospital é o Fagner, sim. Na opinião deles, antes do acidente, você e Fagner eram animais humanos, e um desses animais, você no caso, né, morreu. O outro, Fagner, recebeu um órgão transplantado, um novo cérebro, e tá aí, vivinho. De acordo com os animalistas, a situação é semelhante àquela de uma pessoa que recebe qualquer tipo de órgão, seja um rim ou um coração. Embora o transplante de cérebro tenha alguns efeitos colaterais muito incomuns, a sua identidade reside no seu corpo. No caso do Fagner, ele pensa que é você. Tem memórias e personalidade sua. Assim como o Exato, nego mas que ganha um coração novo e muda a personalidade, né? Então é isso, é tem um efeito isso? colateral do Tem isso, nunca viu isso Não não? sabia Isso é disso, não, né? doideira. Recebe um órgão e depois fica esquisito aí, muda a personalidade. Tem uma aspiração assim. Que E isso? aí, depois você procura. Aí alguns pensam que tem alguma coisa material que causa isso, outros acham que é só psicológico mesmo, porque você recebeu o transplante, seu cérebro, sei lá, sua psicologia entende, sua mente entende que você não é você mais. Enfim, é só para os animalistas é só um erro, digamos assim. É um erro psicológico, mas materialmente é o Fagner. E a maioria dos filósofos que defendem o animalismo, eles vão admitir que esse tipo de experimento mental que a gente considerou oferece um desafio à visão deles, né, dessa identidade corpórea de maneira geral. Já que a gente tem uma intuição muito forte que a pessoa que está ali, com as memórias, as personalidades, é fisicamente, né, corporalmente o Fagner, mas na verdade não é. No entanto, alguns filósofos estão inclinados a dar um passo além disso. Eles propõem que ter o mesmo cérebro com sua memória intacta não é condição suficiente para a identidade pessoal, mas é necessário. Então, para você continuar existindo no futuro, a pessoa que você é tem que ter o mesmo cérebro que você tem hoje. Então, as mudanças no seu corpo, o envelhecimento da sua pele, o crescimento, o desenvolvimento das suas funções sexuais podem mudar desde que você preserve no seu cérebro as suas memórias, a sua personalidade e todas essas coisas. Então, é o que a gente chama de continuidade cerebral. Bom, então levando em conta essa continuidade cerebral, sendo ela necessária para a identidade pessoal, a pessoa transplantada para o corpo do Fagner é ela que está existindo no corpo do Fagner, e não o Fagner que está existindo com um efeito colateral do transplante. Então a gente joga fora o critério corporal e abraça o tal do critério cerebral. Rodrigo, R.D. Carvalho. O ouvinte está com muito medo de seu corpo ser destruído por um médico maluco e colocado como é que chama aquilo? Numa cuba para ser ligados a eletrodos e ele viver num mundo de ilusões, como se fosse um Matrix do mundo do terror, certo? Depende, alguns ouvintes iam até gostar disso. E ele quer garantir que mesmo que o cérebro dele seja preservado sem o corpo e, portanto, ele não tenha mais mãos para fazer pix, ele continue contribuindo para o Não Precisa Copiar de hoje até a eternidade. Como ele pode fazer isso? Bom, basicamente ele só precisa ir lá no Catarse, né? Colocar o Não Precisa Copiar no Catarse, pesquisar a gente, um apoio sofista pragmático ou um apoio idealista romântico. Ele vai cadastrar o cartão de crédito dele e enquanto ele permanecer ligado às máquinas e existindo, a dívida dele vai subir no cartão de crédito, mas o Não Precisa Copiar vai receber financiamento. Então, diante de tudo que a gente viu aqui hoje, Rodrigo, sobre os Vladek, o que o Harry e sua esposa devem fazer? Eles devem ou não permitir o transplante de cérebro do Tommy? Então, de acordo com o que a gente viu aqui, dessa
perspectiva materialista, não, porque apesar do corpo do filho ser preservado, continuar existindo e aí ser usado sem as deficiências que ele tinha antes, não seria mais a mesma pessoa. Por que não seria mais a mesma pessoa? Porque, de acordo com essa perspectiva da identidade pessoal ligada ao cérebro, o cérebro seria de outra pessoa. E sendo o cérebro de outra pessoa, não seria mais o pequeno Vladek. Exato. E mesmo se você for um animalista que diz que o corpo é onde reside a identidade, eu ainda acho uma resposta muito fraca, né, Rodrigo? Porque você fala assim, não, quem sobrevive é seu filho, porque quem sobrevive é o corpo do seu filho. Só que ele vai ter a personalidade e as memórias de outra pessoa. Ele vai ser seu filho confuso. Eu acho uma péssima resposta. Por isso eu acho que a resposta mais correta aqui dentro desse escopo é o critério cerebral. E isso implicaria no assassinato do Tommy, né? Exatamente. Mas assim, eu não sei se eu posso antecipar essa discussão. Se você falar que não pode ser. Mas se a gente for um pouquinho mais longe nesse critério cérebro, né? E se eu baixar minhas memórias, tudo meu cérebro um pendrive e conectar num robô? Não é meu cérebro que foi transplantado, mas é também. Então, seria algo como a mente. Nesse caso, valeria ou não valeria? O ponto é que me parece que o corpo ele é um critério. Eu acho que qualquer um reconheceria que se eu baixar minha personalidade inteira, se eu fizer uma cópia da minha consciência para um robô e o meu corpo morrer, as pessoas vão continuar interagindo com o meu robô como se fosse eu. Então, me parece que realmente o corpo é bastante desnecessário nesse aspecto, apesar de nós sermos muito apegados a ele, né? Parece que somos apegados a ele, mas se a gente parar para pensar essa cópia, se você pudesse fazer uma cópia da consciência de um ente querido seu que vai morrer, você faria? Se a Ou você ia sim, considerar isso errado? Não, ou você, por exemplo, ia considerar que essa cópia que você... Será que essa cópia é real ou é um Tamagotchi, né? Um negócio assim. Exatamente. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas faria, o que mostra que elas não estão tão preocupadas com o corpo. Outra coisa que eu queria comentar, Rodrigo, é as consequências dessa visão, né? Se você considerar, se você fundar a sociedade, se você ensinar para as crianças que a sua identidade reside estritamente no seu corpo, no seu cérebro, quais são as implicações disso? Primeiro, uma vida materialista, né? Uma vida não religiosa, me parece, porque não faz sentido uma vida religiosa com uma perspectiva materialista desse nível. Um culto ao corpo exagerado, exacerbado, porque tendo em vista que é ele que se te define, então tudo vai ter que se relacionar com o corpo. Então, sei lá, a lógica do corpo bem definido, do corpo saudável, vai ganhar muita proeminência, né, numa sociedade que acredita que você é essencialmente seu corpo. E a gente tem que preservar isso, né? Não faz sentido você correr riscos e se sacrificar por uma causa, porque você tem que preservar, afinal, é ali onde está tudo que você tem. Nenhuma forma de idealismo prospera, né? Porque o que importa é aquele prazer. Quer dizer, essa sociedade hedonista que a gente vive faz todo sentido numa concepção de corpo como identidade. Porque tudo que eu tenho é meu corpo, então eu quero gozar das funcionalidades dele o quanto eu puder, enquanto meu corpo existir. E, como não poderia faltar neste podcast crítico, temos a crítica a essa hipótese filosófica do corpo, da identidade como corpo. A gente já começou a queimar a largada no bloco anterior, mas vamos lá, arregaçar as manguinhas e bater para ver o que sobrevive. Bom, primeira crítica é o próprio paradoxo da mudança que a gente citou lá no outro episódio. Se constantemente o corpo está mudando no nível biológico, no nível atômico, no nível químico, então a cada ciclo de tantos e tantos anos, nenhuma partícula que está no seu corpo vai continuar porque ela vai sendo constantemente trocada, qual é o sentido de você atribuir a esse corpo a sua identidade? Esse é um problema seríssimo que esse critério material sofre. Vamos colocar de novo naquele exemplo do estado vegetativo do Fred, né? Então a Pri tá lá diante do corpo vazio do Fred. Aí o corpo não fala mais de Ciro Gomes, não fala mais de trabalhismo, não fala mais de política. Então eu tô com a Pri, não é mais o Fred. Tudo que define o Fred enquanto ser humano não tá mais ali. Então, apesar de juridicamente ela tá casada ainda com aquele corpo, com aquela casca, não é mais o Fred. Coração batendo, ele é critério de vida. Mas essa atitude, essa personalidade é a pessoa do Fred, né? Outra crítica é a nossa capacidade de se imaginar existindo em cenários
onde o nosso corpo não existe, ou ele é de alguma forma diferente do nosso corpo hoje. Por exemplo, você abre lá a Metamorfose do Kafka e lê lá que o protagonista se transformou num inseto. Ou no glorioso filme Se Eu Fosse Você. A identidade e a personalidade estão separadas dos corpos, tanto é que elas trocam de corpos. Aí a pergunta que o ouvinte pode estar se fazendo, Rodrigo, é por que a identidade não é só corpo físico se a gente está dando exemplos ficcionais, imaginativos? Porque o método da filosofia, né, é a lógica. Então, tudo aquilo que nós podemos conceber é logicamente possível, ainda que não tenhamos como saber se é realmente possível. Então, essa cobrança do ouvinte pode ser feita na ciência, mas não na filosofia. A filosofia trabalha com isso, com hipóteses, com deduções, com lógica. A lógica tem essas leis básicas, né? E você não consegue violar. Tudo que viola essas leis é impensável, indizível, entendeu? E isso é completamente garantido que não existe, que não funciona. Agora, essas coisas que a gente consegue imaginar, elas são concebíveis. Por isso esse tanto de cirurgia maluca. E olha, Rodrigo, que eu nem entrei nos exemplos mais interessantes, que é clone, Kagebushin no Jutsu, teletransporte, que é deixar a coisa mais pirada ainda. Mas, para além da ficção, a ideia de vida após a morte, se vocês pararem para pensar, ela é bastante antiga na humanidade. E não faz nenhum sentido você acreditar na ideia de vida após a morte se você diz que a sua identidade está restrita ao seu corpo. Já que justamente toda a ideia por trás disso é que, com a morte do corpo, a sua pessoa continua existindo. E tem alguns dados empíricos bastante interessantes. Por exemplo, uma pessoa com amnésia gravíssima, que perdeu completamente a sua memória, ela deixa de ter a sua identidade. Então, ela passa a ser outra pessoa. Se você batesse a cabeça hoje, Rodrigo, e perdesse todas as memórias, eu te mostraria fotos suas com o Quixote e com a Pampam, e isso não mudaria em nada para você a impressão de que você e ela são estranhos. Então a sua identidade de que você é estranho a Pamela não mudaria pelo fato de você não se reconhecer ali. Eu já fui dopado, depilado à força, que eu acho que foi a coisa mais grave que aconteceu aqui nesse episódio, torturado, e agora eu fui acometido de uma amnésia terrível quando eu reconheço as pessoas mais próximas da minha vida. Caralho, tá foda hoje. Ou seja, ouvinte, em todos esses casos se exige um nível de continuidade psicológica, senão a identidade não persiste. E por fim, a crítica mais matadora pra mim, Rodrigo. Se o critério é corpóreo, você concorda comigo que a minha percepção da minha identidade, ela tem que se originar de alguma maneira no meu corpo, correto? Então, se eu tiver um caso onde eu tenho conhecimento da minha identidade e isso não passa pela minha percepção do meu corpo, eu tô mostrando que essa identidade corpórea é falsa, correto? Deve estar, mas não entendi onde você quer chegar. Vamos ver. Vamos lá. Todo dia de manhã, Rodrigo, quando você acorda, antes de você abrir o olho, antes de você sentir que a cama tá debaixo de você, antes de você sentir o cheiro do café sendo passado pela sua mulher amada, antes de você sentir o raio de sol no seu rosto, você tem uma percepção de que você é você. É ou não é? Sim. Tudo isso é possível de acontecer. Eu posso acordar e tomar um susto porque bebi demais e acordei num lugar que não reconheço que seja o lugar que eu fui dormir. Eu posso acordar sem um membro, porque eu sofri um acidente. Mas eu ainda vou me reconhecer como eu mesmo. Ou seja, Rodrigão, essa percepção que você tem da sua identidade, ela é imediata. Ela não passa pelo corpo para você afirmar ela. Você não precisa primeiro abrir os olhos para depois se reconhecer como você. Você não precisa primeiro usar o seu corpo para depois se reconhecer. No instante que a sua consciência desperta, você sabe que você é você. Então, por isso, eu sou obrigado a aceitar que a minha identidade é distinta da minha identidade corporal. Então, a mensagem do nosso episódio, ouvinte, não permita que o seu corpo seja usado para um transplante de cérebro de cachorro. Ouvinte que está aí tarando o corpinho do Fagner para ocupar esse corpo, não será possível também, porque a Jéssica jamais permitiria isso. Então, essa é a dica que a gente dá aí para o nosso ouvinte hoje.
Rodrigo, muito desse programa foi baseado num textinho em inglês chamado A Dialogue on Personal Identity and Immortality, que é uma ótima leitura, ouvinte souber inglês aí. É um diálogo de uma professora de filosofia que está morrendo, e durante 3 noites ela está discutindo com um amigo dela que é padre e com um aluno dela, que foi visitar ela no hospital, sobre o que vai acontecer quando ela morrer. E aí, cada noite, eles discutem um dos critérios. Eles ignoram a resposta da ilusão, Rodrigo. Aí, numa noite, eles discutem o critério físico, o outro da alma e o outro, o nosso quarto episódio, que vai vir aí. Muito boa leitura, recomendo e tranquilo. Tá linkado aí no episódio pro ouvinte? Não, porque é em inglês, né? Não pode linkar. É verdade. O nosso ouvinte porque é inglês. Só porque eu sou idiota e não sei inglês, não quer dizer que o ouvinte também não, hein? O que mais você tem pra sugerir, Rodrigo? O primeiro filme que eu vou sugerir é o filme A Ilha, filme de 2005, com aquele, eu não sei se é isso, Evan McGregor. Ian McGregor. Então fala os inglês aí, Pedro. E a Scarlett, como é que é a pronúncia do Scarlett? Johansson. E também tem o Xambin, ou Xiambin, ou o mais famoso também, cara... Bloqueado, o cara dando spoiler de um filme bom, porque ele sempre recomenda filme merda, eu nunca ligo pros spoilers. Mas esse aí é um filmaço. Outro livro que eu quero recomendar chama-se Flores para Algernon, Rodrigo. Você não conhece, mas eu recomendo a leitura. Ele é um livro do ponto de vista de um homem que ele tem um problema de desenvolvimento cognitivo, Rodrigo. Só que ele sofre um processo, ele toma uma droga lá, que o cérebro dele se desenvolve, chega no auge, se torna uma super inteligência e aí começa a deteriorar. Então o livro, como ele é narrado do ponto de vista desse cara, o livro começa com ele se expressando extremamente limitado, com poucas palavras, falando errado, e aí o cérebro dele começa a se desenvolver, você vê a visão que ele tem da vida, da realidade mudar, e aí você começa a acompanhar a tragédia desse cérebro inteligente perceber o próprio declínio, conforme ele começa a deteriorar de novo. Louco, hein? Excelente livro. O meu segundo filme é O Titã, de 2018, com aquele cara que fez Avatar, como é o nome dele, Pedro? Também um nome dificílimo de falar em inglês. Sam Worthington, como é que é o nome de falar? Faço ideia de quem você tá falando. O cara do Avatar, pô. Principal do Avatar. Enfim, nesse filme, a história é a seguinte, ele é um soldado que passa por uma transformação genética que com o objetivo de se aperfeiçoar a ponto de conseguir viver em outros planetas, em planetas inóspitos que nosso corpinho, não conseguiria sobreviver. Só que essa transformação do corpo dele se torna tão agressiva que parece que ele não é mais ele. Que ele parece se transformar em uma outra coisa, em um outro ser, um outro animal. Então é isso, queridos ouvintes. Um abraço, Rodrigão. Boas férias. Agora a gente tá indo viajar pra praia, mas pode ficar tranquilo que vai ter mais episódios em janeiro sim, porque a gente agora tá responsável. A gente tá prometendo muita coisa esse começo de ano, né, Rodrigo? Fizemos voto de ano novo. A Daniela meteu 10 contas aí de Pix. Cobrando um episódio, quem sabe o pessoal dos Pix aí cobrando o YouTube, cobrando. Tá caro. Então faz sentido. Tchau, tchau. Até mais.